O pacote anunciado ontem pelo ministro Sérgio Moro traz inúmeras medidas de combate à corrupção. E para falar mais sobre isso, nós convidamos, e gentilmente atendeu o nosso convite, o procurador da República, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, também por imagens aqui no Jornal da Manhã. Procurador, bom dia, obrigado. Bom dia, Thiago, Augusto, Marco, Denise. É uma alegria estar com vocês e com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Brasil. Nós é que agradecemos. Procurador, uma das propostas falando sobre a criminalização do Caixa 2. E são algumas medidas que já tramitaram no Congresso, mas os parlamentares foram empurrando e conseguiram afogar aquela proposta das 10 medidas de combate à corrupção. O que faz o senhor acreditar que o clima agora pode ser diferente e esse projeto será aprovado? Olha, a gente teve várias coisas que nos surpreenderam ao longo dos últimos meses e todas são reflexos de um engajamento da sociedade na atividade política a título de cidadania, não necessariamente político-partidário. E é muito saudável quando a sociedade se envolve. Desde as manifestações de junho de 2013, a gente tem uma cobrança por uma resposta maior contra a corrupção. Nós, nas últimas eleições, tínhamos uma perspectiva de uma renovação nenhuma no Congresso. Analistas falavam que seria a menor renovação da história. E quando os resultados começaram a ser exibidos em relação à eleição para o Congresso Nacional, o que nós vimos foram os números de caciques partidários da velha política derretendo na nossa frente. Agora mesmo, no último final de semana, nós tivemos uma grande surpresa quando nós vimos no Senado Federal pessoas abrindo seus votos mesmo contra a decisão do Supremo, o que foi resultado de uma grande campanha da sociedade em favor do voto aberto. Nós vivemos um tempo de mudanças e mais engajamento da sociedade, na coisa pública, e isso é algo positivo e que pode nos levar a, enfim, ter uma medida no Congresso Nacional de tratamento em relação à doença que foi diagnosticada desde há 5 anos atrás, no começo da Lava Jato. Professor Vila. Procurador, bom dia, é Marco Antônio Vila. Colocar a questão para o senhor, que eu fiz uma leitura muito rápida, né, das propostas do ministro Sérgio Moro, mas algumas na questão política são muito importantes. A questão do Caixa 2. Que eu me lembro, eu acompanhei a ação penal 470 junto com Augusto Nunes, acompanhando o julgamento, foram dezenas de sessões, haja paciência, não aguentávamos tal. E eu lembro quando um advogado aqui de São Paulo, muito conceituado, disse que Caixa 2 era coisa normal, era coisa rotineira tal. Ele estava tentando defender a questão do Caixa 2. Eu me lembro que a ministra Carmen Lúcia, à época não estava na presidência dos trabalhos, deu uma resposta muito dura, que nunca disse assim, que nunca tinha visto um crime ser defendido em pleno plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa questão da tipificação da Caixa 2, qual a importância que o senhor acha que tem para o Brasil? Caixa 2 e corrupção não se confundem, mas o Caixa 2 é um grande estímulo à corrupção. Vou explicar. Hoje, se você tomasse um político para explicar por que ele se envolveu com crimes na Lava Jato, no Mensalão, o que ele diria? Ele diria o seguinte: veja, no Brasil, todo mundo arrecada dinheiro para sua campanha eleitoral, não só por vias oficiais, mas arrecada um monte de dinheiro por fora. E se eu não fizer isso, diria ele, se eu não fizer isso, eu vou perder competitividade, eu não vou ser eleito, porque reais, ou seja, dinheiro, número de reais, corresponde a número de votos, segundo alguns estudos feitos sobre campanhas para deputados federais. Então, essa pessoa diria, olha, eu vou estar fora do mercado se eu não arrecadar por fora. Agora, qual que é o problema? O maior problema, fora que o Caixa 2 é legal e já é muito grave em si só, o maior problema é que isso incentiva políticos a colocarem pessoas em posições chaves, em cargos públicos chaves, para que essas pessoas, exercendo o seu poder público, arrecadem propinas. Essas pessoas vão pressionar empresas, favorecer empresas em licitações, vender licenças públicas e assim por diante, para arrecadar propina. E aí parte dessa propina vai para o bolso deles e parte vai para financiar caras campanhas eleitorais, gerando aí um círculo vicioso de corrupção. Porque propina gera reeleição e reeleição daquelas pessoas corruptas gera mais propina. Esse é um grande problema e eu acho que o ex-juiz federal Sérgio Moro teve muito certo de inserir essa medida como medida central para nós nesse contexto de renovação política e de busca da sociedade por mudança de práticas políticas. Augusto Nunes. Deltan, bom dia, é um prazer falar com você. Bem alegria. Deltan, eu sei que o importante é o conjunto das propostas. Agora, examinadas isoladamente, qual é a medida mais importante?
Augusto, olha só, super difícil sua pergunta, porque o nosso sistema de justiça criminal tem suas engrenagens já ajustadas para não funcionar contra poderosos. E não é uma peça, não é uma parte da engrenagem, são várias partes dessa engrenagem. Então veja que, por exemplo, esse pacote, ele trata do problema da prescrição. A prescrição é uma das maiores portas à impunidade para colarinhos brancos na história do Brasil. Ele também trata de outro problema, que são as investigações quando batem em alguém que tem foro privilegiado. Como que funciona hoje? Eu estou lá fazendo uma série de investigações, faço uma interceptação telefônica, alguém fala com o senador, com o deputado e pronto. Tudo sai da minha mão, tudo vai para o Supremo Tribunal Federal para recomeçar, sabe quando? Se recomeçar, acabando completamente com a investigação. Esse pacote propõe que quando a gente bate numa pessoa com foro privilegiado, só as informações referentes àquela pessoa vão para cima, eu posso continuar com a minha investigação. Outro exemplo, esse pacote ele trata da execução provisória da pena. É outra janela de impunidade. Se a gente esperar as 4 instâncias, os infinitos recursos, intermináveis recursos, para colocar alguém na cadeia, colarinhos brancos jamais vão para a cadeia no Brasil. Esses são só 3 exemplos de como as engrenagens estão ajustadas para não funcionar, e se você quer tratar esse problema, não adianta você tratar uma das peças, você tem que tratar como um sistema, o que esse pacote busca fazer positivamente. Agora, a procuradora Denise, bom dia. Eu queria saber em que medida que esse pacote pode agilizar os processos todos. O senhor falava dessa questão de ir para foro privilegiado, mas não é só isso. A gente vê medidas protelatórias e várias possibilidades de recurso que fazem com que esses processos se arrastem por anos e anos e anos. E a gente tem vários casos no Congresso agora, mesmo com renovação, ainda sendo investigados. A gente tem problemas nas assembleias regionais dos estados, problemas na Alerj, essa prática de Caixa 2 e outros crimes também que envolvem corrupção, desvio de recursos. E a gente não vê uma solução, mesmo com todo o trabalho executado pela Lava Jato. Esse projeto pode, em alguma medida, reduzir essa margem de recursos? Denise, ajuda sim. Veja que, em primeiro lugar, esse pacote foi um pacote de medidas pontuais. O ex-juiz Sérgio Moro buscou fazer mudanças menores possíveis com o maior impacto possível. Se a gente quer uma coisa mais completa nessa direção que você falou, a gente precisa ir para aquele pacote chamado Novas Medidas contra a Corrupção, oferecido pela Transparência Internacional em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas. Mas esse pacote, indo no essencial, indo em pontos fulcrais, indo em nós do sistema, ele ataca sim esse problema. Ele trata, por exemplo, dos embargos infringentes. O que é isso? Quando uma pessoa é julgada num tribunal, por exemplo, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julga os casos da Lava Jato, o julgamento sai, os réus podem entrar com embargos de declaração, não só uma vez, mais uma vez, mas depois disso, se houve discordância entre os juízes, e sempre existe, por exemplo, discordância em relação ao tamanho da pena, porque cada cabeça uma sentença, como diz o velho ditado, o que acontece é que o réu ainda pode oferecer um novo recurso, que se chama de embargos infringentes, que vai para uma maior tribunal. Depois dessa decisão, o réu ainda pode entrar com outros embargos de declaração e assim por diante. Esse projeto, ele fala que embargos de declaração não vão acontecer quando houver discordâncias menores, por exemplo, sobre o tamanho da pena, mas só quando houver discordância sobre a absolvição ou condenação, um ponto mais relevante. Esse é um dos exemplos em que esse projeto também ajuda nessa direção. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Lembrar as 10 medidas e toda a luta da participação da sociedade civil naquele momento, né? O senhor comparando as 10 medidas com o que foi apresentado agora, o que falta? O que, na opinião do senhor, que era uma questão importante que acabou não sendo incorporada no projeto do ministro Sérgio Moro? Bom, quando eu olho esse problema da impunidade no Brasil, eu vejo o problema da prescrição como problema central, eu vejo o problema da execução provisória da pena como problema central, esses 2 temas estão no projeto, mas eu vejo um terceiro tema que é um problema central, que são as nulidades, o modo como funcionam as nulidades no Brasil. As 10 medidas entraram nisso, isso é um espinheiro, vários advogados, criminalistas reagiram dizendo que a gente estava buscando legalizar a prova ilícita, não é verdade, mas isso acabou estigmatizando o discurso e eu entendo a opção por deixar isso de fora, porque o objetivo do ex-juiz federal Sérgio Moro, do nosso novo ministro da Justiça, é fazer com que esse pacote tramite do modo mais sério possível e seja aprovado o quanto antes, para a gente ter solução de nós essenciais do sistema. Agora, esse projeto ele resgata vários pontos importantes das 10 medidas contra a corrupção. Ele endurece, por exemplo, o tratamento penal da corrupção e do peculato ao determinar o começo da pena em regime fechado. A opção das 10 medidas foi aumentar a pena, esse aqui dá uma outra resposta de um outro tipo, mas na mesma direção.
ele também estabelece o confisco alargado. É um modo de recuperar o dinheiro desviado muito efetivo que estava nas 10 medidas. Esse projeto muda regras de prescrição, como as 10 medidas. Esse projeto permite o acordo nas ações cíveis do Ministério Público com o réu para conseguir expandir as investigações, o que as 10 medidas faziam. Ele ainda estabelece o Caixa 2 eleitoral de modo mais robusto, como as 10 medidas faziam. Ou seja, o diagnóstico do sistema é o mesmo, a gente parte do mesmo diagnóstico e, por isso, várias das propostas, tanto nas 10 medidas, como depois as novas medidas contra a corrupção, como agora no pacote anticrime, acabam coincidindo, mas não é tudo. De todo modo, minha avaliação geral desse pacote é extremamente positiva. Eu sou, assim, um entusiasta de propostas para reformar um sistema falido que não funciona, a gente precisa de mudanças. Procurador, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, é até uma pergunta, eu queria saber o que o senhor sente quando alguma coisa como essa acontece, nada mais é do que mais um ataque à Lava Jato. O advogado Rodrigo Tacla Duran, que está foragido na Espanha, ele é citado inúmeras vezes por delatores, enfim, ele tem atacado muito o senhor nas redes sociais, e não só o senhor, mas outros procuradores da República. De que forma o senhor recebe isso? A gente recebe com naturalidade, a gente não polemiza com o réu. Os réus, eles vão naturalmente buscar reagir, se defender, atacar. Alguns são mais agressivos, como o ex-deputado federal Eduardo Cunha era extremamente agressivo em relação ao então procurador-geral Rodrigo Janot. Outros alegam ser vítimas da história, muitos alegam ser vítimas da história, e assim por diante. Agora, o que a gente tem que fazer é fazer o nosso trabalho de modo técnico, imparcial, mostrar as evidências, provas, prestar contas para a sociedade, trazer as provas a público de modo muito transparente, como a gente tem feito por meio do processo eletrônico, da publicidade nos processos e assim por diante. A gente precisa continuar fazendo o nosso trabalho. Aliás, embora muitas pessoas às vezes tenham a percepção de que o trabalho da Lava Jato está diminuindo, não está. No ano de 2018, a gente teve o maior número de acusados da história da Lava Jato, o maior volume de dinheiro devolvido da Lava Jato, e só agora no comecinho de 2019 a gente já teve 2 fases da Lava Jato, 3 denúncias, a gente chegou à fase 59, a gente teve a prisão do ex-governador, a devolução de 2,5 bilhões de reais para os cofres públicos para serem usados em benefício da sociedade. E em dezembro último a gente teve também 3 acusações criminais grandes, teve uma ação de improbidade, ou seja, a gente continua a pleno vapor e vai continuar prestando o serviço para a sociedade que a gente vem prestando nos últimos anos. O senhor é candidato a Procurador-Geral da República? Eu não sou, não. Eu não tenho isso nos meus planos, não é um sonho meu, não é um objetivo profissional meu. Eu acredito que ainda tenho muito a contribuir nesse caso. Eu só consideraria essa possibilidade, submetendo meu nome à classe, se fosse o caso, se eu não visse a perspectiva de alguém chegar ao cargo de Procurador-Geral da República que vá apoiar de modo consistente a Lava Jato e outras grandes investigações de corrupção. Eu vejo isso hoje. Eu vejo hoje pessoas com muita capacidade e com essa disposição de estar apoiando o trabalho anticorrupção, pessoas com perspectiva de se tornar Procurador-Geral da República. Então eu não vejo um cenário em que a minha participação seja essencial, seja necessária nesse processo, e eu vejo que hoje eu tenho muito a contribuir na primeira instância. Ou seja, a minha resposta é não, mas eu consideraria se eu não visse a perspectiva de alguém que apoiasse investigações relevantes como a Lava Jato e outras grandes atuações contra a corrupção. Procurador Deltan Dallagnol, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pela atenção que o senhor sempre tem aqui com a Jovem Pan, e até uma próxima. Um abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês. Uma alegria com vocês.